Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 10, diz a palavra de Deus: tomai conhecimento vós todos, todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, que vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. O verso 12 do mesmo capítulo 4 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Jesus Cristo é o nome que está acima de todos os nomes. Não existe nenhum nome pelo qual devamos ser salvos senão pelo nome de Jesus Cristo. É muito comum as pessoas endeusarem homens, pessoas que fizeram um trabalho relevante, pessoas que entraram para a história da humanidade e deixaram o seu legado importante, fizeram grandes obras, construíram, produziram muitas coisas boas e interessantes para a humanidade. Mas nenhum nome é dado pelo qual devamos ser salvos. O nome de Jesus Cristo é o único nome, tanto para judeu como para grego, pelo qual devamos ser salvos. Jesus, o Filho de Deus, ele veio à terra, ele assumiu a forma humana para sentir todas as dores, todas as fraquezas, todas as limitações humanas. Viveu como homem, viveu como Deus, para poder apresentar o sacrifício perfeito e que fosse capaz de remir a raça humana de todos os seus pecados. Pois Jesus, ele pagou todos os nossos pecados. Jesus morreu na cruz do Calvário para que todo aquele que creia nele, para que todo aquele que creia no seu nome, para que todo aquele se preocupa com a vida após a morte, pois a vida após a morte é uma incógnita para milhões e milhões de pessoas. Mas eu quero te dizer que a vida após a morte, ela não é uma incógnita para todos aqueles que confessaram Jesus, que creram em Jesus, que aceitou o sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário, pela sua redenção, pelo perdão dos seus pecados. A morte deixou de ser uma incógnita, mas passou a ser realidade. A realidade da morte e a realidade da eternidade, elas caminham juntas. O homem, ele é um ser que ele foi criado, foi formado do pó da terra, mas Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. O corpo volta ao pó, mas o espírito volta para Deus. E aí é onde está a parte difícil de ser compreendida pelos homens, pois esse fôlego de vida, esse espírito que veio de Deus, ele volta para Deus, de onde será destinado por Deus para a eternidade. Viver a eternidade com Deus ou viver a eternidade separada de Deus. Mais cedo ou mais tarde, todo ser humano vai ter esse encontro com Deus. Esse é um encontro agendado desde que o homem foi criado.
esse encontro com Deus. Um dia estaremos na presença de Deus. Aqueles que creram e confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador terão um encontro diferenciado, o arrebatamento da igreja, onde será estabelecido o tribunal de Cristo. Esses prestarão sua conta como servo de Deus, como filho de Deus, como alguém que creu em Jesus Cristo. E aqueles que rejeitou Jesus, significa que rejeitou a salvação, significa que rejeitou a única oportunidade que foi concedida por Deus, que foi a de se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Um dia estaremos diante de Deus. Você um dia estará diante de Deus. Você já pensou no que acontecerá com você após a morte? Porque após a morte existe uma continuidade de vida. Não é uma continuidade de vida que você vai retornar, o seu espírito vai retornar e reencarnar em um outro ser, em uma outra pessoa, em uma criança que vai nascer. Não, não é dessa forma. A continuidade de vida é exatamente na eternidade, ou com Deus, ou separado de Deus. Por isso, vede prudentemente como andais. Não andais como louco, mas procura conhecer a Deus, procura conhecer a Jesus, procura conhecer o caminho da salvação, procura conhecer o Filho de Deus, esse Jesus que morreu na cruz e ressuscitou, está vivo e voltará para arrebatar sua igreja. Por isso, preste bem atenção, você não é eterno nesta vida. Você tem os seus dias contados desta vida, porque o salmista no Salmo 139 disse que todos os nossos dias foram escritos antes mesmo de nascermos. Os nossos dias foram escritos por Deus e não se excederá desse tempo de Deus para descermos à sepultura. Por isso pense nisso. No capítulo 12 de Lucas, Jesus conta a parábola de um homem avarento, de um homem que só pensava em ganhar dinheiro, de um homem que só pensava em acumular bens. Ele só pensava em acumular bens. E aí na parábola do capítulo 12 de Lucas, ele diz: olha, a minha produção aumentou, os meus frutos se multiplicaram, eu vou destruir os celeiros que tenho e vou aumentar esses celeiros para poder armazenar a minha colheita. E aí diz na parábola que ele ouviu uma voz: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Essa pergunta eu faço para você. Se hoje a tua alma for pedida, o que tu tens preparado? Como está a tua vida para esse encontro esse encontro certeiro e ao mesmo tempo inesperado com Deus, com o doador da vida, com aquele com quem todo ser humano da face da terra um dia tem uma prestação de conta a fazer. Pense nisso, pense nesta mensagem, pense em Jesus, pense no sacrifício de Jesus na cruz. Não torne vã a graça de Deus. O sacrifício de Jesus fala da graça, e a Bíblia diz que há daqueles que tornou vã a graça de Deus, considera de menos importância. Eu tenho meus projetos, eu tenho o meu estilo de vida, eu vivo como eu quero. Sim, você pode viver como você quer, você tem o seu estilo de vida, mas isso não te deixará isento da tua prestação de conta, do teu encontro com Deus, para apresentar o que tu tens preparado. A carne, a vida nesta terra é efêmera, tudo passa nesta terra, tudo aqui passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Pense nessa realidade de vida, pense que você aqui nesta terra não é eterno, você aqui nesta terra não é imortal, você tem uma alma, você tem um espírito
que se apresentará a Deus. Deus te abençoe. Pastor Antônio Oliveira. E o meu canal é Verbo e Vida.